Olá e sejam muito bem-vindos ao Body and Soul de hoje. Estamos de regresso, desta vez para falarmos de terapias. Algumas terapias alternativas e esta aqui que nós vamos abordar hoje, talvez vocês nem nunca tenham ouvido falar, pode ser que seja nova. Hoje vamos falar das barras de Access, vai ser o nosso tópico principal, mas vamos também abordar algumas outras terapias, como a aromaterapia, que é fantástica, e para isso nós marcamos encontro com a Aline Moura, ela que é terapeuta, é brasileira, está aqui no Canadá e que nos vai contar tudo sobre os básicos, essencialmente das barras de Access. Bem-vinda, Aline, muito obrigada por estar connosco. Obrigada pelo convite, olá a todos. Estou aqui aberta para tirar todas as dúvidas que vocês têm e falar um pouquinho sobre essa fantástica terapia, que já é conhecida no Brasil, ela é conhecida também em Portugal, né? Tem muitos terapeutas de barras em Portugal, e ela foi fundada em 1990 nos Estados Unidos por Gary Douglas. É verdade, então vamos começar aqui pelos básicos para quem não está familiarizado com o que são as barras de Access, para além de termos agora esta informação de por quem é que foi inventada, como é que funciona esta terapia, para quem não sabe nada sobre o assunto? Bom, primeiramente as barras de Access não são barras, como as pessoas acham. Normalmente elas acham que são algumas barras que são usadas durante a terapia, mas não, são 32 pontos energéticos que nós temos na nossa cabeça, tá? Esses pontos, durante uma sessão de barras, eles são tocados levemente e a gente vai trabalhando a energia. São pontos que estão ligados no nosso dia a dia, com tudo, com os nossos sentimentos, o que nós sentimos, com a nossa infância, de repente com traumas, com medos. Então a gente vai trabalhando esses pontos. São pontos a qual pode estar relacionados também com o tipo de infância que nós tivemos, como as barras de implantes, que eu adoro falar nelas. Porque as barras de implantes, elas são barras que elas vão tratar de problemas que foram medos, traumas, angústias, né? Pontos de vista que às vezes as pessoas colocam que a gente não é capaz de fazer alguma coisa, ou que tu não serve para tal coisa, ou que tu deveria ser, tu deve ser médico, porque toda a família é médico, então tu combina, né? Tu deve ser médico. E não, de repente a tua vida tem uma outra forma, um outro pensamento, uma outra origem, né? Então essas barras, normalmente quando elas são tocadas, elas vão deletando aquilo que não funciona mais pra gente. Eu gosto de colocar um exemplo bem rápido sobre o que é uma terapia de barras. Tu tem um celular, 2 GB de memória, 6 GB, 16 GB. E tu vai fazer uma viagem, né? Só que aí tu vai viajar, tu vai descobrir um monte de coisa nova e o teu celular não tem mais espaço. Então, 2 dias antes dessa viagem, tu vai sentar e tu vai deletar tudo que não te serve mais. Quando a gente faz um tratamento de barras, a gente começa a deletar aquilo que não serve mais, que não tem mais espaço na vida da gente. Então a gente deleta as angústias, os medos, os traumas, os pontos de vista das outras pessoas que podem atrapalhar o nosso funcionamento no dia de hoje, e a gente começa a se abrir para o novo, né? Então é fantástico. É uma maneira mais leve de viver a vida, com certeza. E pelo que eu percebi, Aline, todos estes 32 pontos, eles localizam-se na nossa cabeça, não é? Com certeza, se localiza na região de cima da cabeça, na lateral, temos alguns pontos atrás também, né? E eles são tocados levemente, como se fosse uma sessão. Se alguém já ouviu falar de Reiki, eu posso dizer que são pontos energéticos. É bem diferente do Reiki, né? O tratamento é bem diferente, mas é a mesma forma. A pessoa chega, ela fica deitada na maca. Se ela quiser, ela fecha os olhos, relaxa. Outras pessoas gostam de conversar. É incrível, porque as pessoas que gostam de conversar, conforme eu vou mudando os pontos, elas vão tocando em assuntos relacionados a esses pontos. Então é um tratamento que eu digo assim, que faz mágica na vida das pessoas. É fascinante, de veras. E por falar nestes detalhes do que é que acontece numa consulta, numa sessão de barras de Access,
O que é que podemos esperar para quem vai a primeira consulta, quem nunca teve essa aproximação? Qual é que é a duração da consulta, durante a terapia, não é? Durante quanto tempo a pessoa fica ali e o que é que vai também acontecendo? A Aline já mencionou algumas coisas. Eu sempre digo para a pessoa não esperar muita coisa da primeira consulta, porque a primeira consulta é um conhecimento. Eu gosto de conversar um pouco com a pessoa, ver o que está fazendo ela buscar barras de axis, por que ela está precisando de um tratamento, se ela busca alguma coisa nova na vida dela, se ela quer um dormir melhor, quer um despertar, né? Ou simplesmente quer relaxar. Então a primeira consulta ainda ela fica muito em aberta. Eu digo para as pessoas assim, o que elas podem esperar? Uma leveza, uma massagem na cabeça, brinco também, né? E uma sensação de bem-estar. Com o andar do tratamento, a gente vai descobrindo os pontos a serem trabalhados. Muitas vezes as pessoas chegam querendo fazer um reiki e eu acabo fazendo barras. Ou às vezes as pessoas acham que no caso delas é barras e pode ser um outro tratamento, como um reiki, uma aromaterapia. Então a primeira consulta sempre é fundamental. O tempo de uma consulta de barras é em torno de 1 hora e meia. A primeira consulta eu sempre peço 2 horas. Que a pessoa venha com um tempo disponível de 2 horas. Porque a gente vai ficar em torno de 30 minutos conversando, né? Às vezes as pessoas demoram um pouquinho para se abrir. Elas ficam meio tímidas, elas têm que criar um pouquinho de confiança também. E aí, então, leva em torno de 2 horas a primeira consulta. Mas depois, em torno de 1 hora, 1h30 sempre a gente pode marcar as demais consultas. Uhum. Sem falar no acompanhamento, né? Eu gosto de, após 2 dias de uma consulta, eu mando uma mensagem, pergunto como a pessoa está. Às vezes as pessoas, elas dizem, Aline, dormi melhor, eu tive esse sonho estranho, às vezes o sonho não é estranho, o sonho está mostrando realmente alguma mudança que possa vir a acontecer, ou está deletando algum fato da infância, né, ou na época de adolescência. Então é super importante depois ir observando o seu dia a dia, né? Após a primeira consulta. Com certeza. E quais são alguns dos problemas, se podemos dizer, ou dos bloqueios mais frequentes que a Aline encontra nos seus pacientes ou clientes? Bom, o mais frequente é a ansiedade. O ser humano, ele já nasce ansioso, né? Nós temos ansiedade do dedão do pé ao último fio de cabelo. Uhum. Mas eu tenho pessoas com o pânico, né? As pessoas que elas têm a síndrome do pânico. Então, a ansiedade, a falta de sono. Pessoas que às vezes elas querem emagrecer. Então, a compulsão alimentar. Tem também a compulsão alcoólica, ou por remédio, medicação. Tem pessoas também que elas procuram as barras mesmo como uma forma de terapia de relaxamento para o bem-estar do corpo e da mente. Eu tenho um caso de um cliente que ele vem a cada 15 dias porque ele se sente melhor, ele dorme melhor, e a rotina do dia a dia dele se sente melhor. Algumas pessoas me procuram porque elas não têm coragem de mudar de emprego ou fazer uma mudança na vida. Então elas vêm para buscar, para descobrir essa coragem que está dentro delas. Uhum. Porque eu digo que a gente não faz milagre, né? As barras, elas empoderam as pessoas descobrem o poder que elas têm dentro delas. Eu só sou o caminho, né? Mas a forma que tu vai buscar, que tu vai direcionar a tua vida, que tu vai melhorar a tua vida, isso já está dentro de ti, né? A coragem, ela vem de ti, é só tu querer, né? No momento que tu quer e que tu escolhe, nossa, mudanças acontecem na tua vida com certeza. Uhum.